Paz do Senhor Jesus Cristo, nobre servo de Deus, ainda que nem todos sejam nobres. Irmãos, hoje um irmão falou que ia me apedrejar na escola bíblica. Tem situações que, algumas situações eu já deixei passar tranquilo, mas essa realmente eu preciso comentar. Você que não foi, estude a lição de hoje. A lição que foi dada hoje na escola bíblica sobre Estevão e o apedrejamento. E você que estudou, leia de novo. É interessante que antes da pessoa falar que ia me apedrejar, né? Eu ainda comentei, né? Que Estevão tinha uma sabedoria que não podia resistir, né? Então, Estevão trazia a doutrina, eles não tinham como contradizer, eles não tinham mais argumento, e eles partiam para a parte física, que foi o apedrejamento. Aí logo depois, os irmãos começaram a falar de política, de esquerda e de direita. Às vezes são comentários rápidos, né? Aí tranquilo, às vezes alguém faz um comentário rápido de uma situação. Mas ficaram ali no negócio de direita e esquerda, né? E eu meditando, falei, mas cadê a aula? Cadê a matéria? Cadê o assunto aqui da lição? Cadê o Senhor Jesus Cristo, a mensagem a qual Estevão pregava, e por isso ele foi apedrejado dessa maneira. E eu meditando nisso, aí eu percebendo que os irmãos não paravam mais, eu peguei a Bíblia, né? Falei, irmãos, a mensagem aqui é sobre o Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar aqui na lição, não vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, não. A sua morte, a sua ressurreição. Aí acabei de fazer esse comentário. Aí o Rodrigo falou assim para mim assim, você tem a lição? Aí eu mostrei a Bíblia, né? Que eu não tenho revista. Há um tempo eu não vou para a escola bíblica, né? E os líderes, o Toniel e etc, sabe por quê. E hoje eu fui, porque eu não vou poder estar à noite, eu tenho outro compromisso, etc. Aí eu falei, está aqui na Bíblia a lição está na Bíblia. Aí o Bismarck voltou para a lição. Aí dentro da lição falou justamente aquilo que eu falei. O Estevão pregava Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e etc. Aí eu virei para o Rodrigo e falei, aí, Rodrigo, essa é a lição. Aí o Rodrigo, isso é um desrespeito. O Rodrigo falou que era um desrespeito. E ele falando negócio de desrespeito, o professor está falando, o professor se prepara, o professor não sei o quê. O próprio professor não falou nada, mas ele que não era professor estava falando nessa aula de hoje. Aí eu percebi que ele falou de respeito. Eu falei, se ele está falando eu desrespeitei? Eu falei, eu estou desrespeitando? Em que eu estou desrespeitando? Não, você fica em assuntos, tipo assim, assuntos como que não é da lição. Aí eu falei, mas a lição é o Senhor Jesus Cristo aqui, morto, ressuscitado. Você não perguntou se eu tinha a lição? Eu falei, a lição é essa, que o Bismarck tinha acabado de ler. Aí eu falei, daqui a pouco, aí ficou um clima desagradável, né? Porque os irmãos queriam, parece, conversar de política, direita, esquerda. Conversa que você escuta praticamente a semana toda, principalmente quem fica em YouTube, é só o que fala. Aí chegar ali ainda ficar escutando essas mesmas retóricas e etc, de pessoas que nem têm um contexto de Cristo como o seu Salvador e pelos irmãos, é bem cansativo. Aí, enfim, mas parece que cansativo para eles é falar sobre a doutrina de Cristo, né? Como foi lá para os fariseus e para os libertos, né? Que é a lição de hoje. Mais uma vez reforço, vê lá a lição de hoje. Aí eu falei, irmão, daqui a pouco vocês vão estar pegando aqui as cadeiras aqui para estar atacando em mim, porque eu estou falando aqui que a doutrina é o Senhor Jesus Cristo, a matéria. Se tivesse pedra aqui, vocês iam estar atacando em mim, irmãos. Aí o Clodoaldo, parece que é o nome dele mesmo, Clodoaldo, se tivesse aqui eu tacava mesmo, já nervoso. Se tivesse pedra aqui eu tacava mesmo. Aí ficou mais tensa ainda a aula. Eu falei, não, irmão, eu vou estar lá fora, qualquer coisa, o irmão pode tacar pedra em mim lá fora. Aí ele falou assim, demorou. Eu estou passando aqui, irmão, porque eu sei que rola calúnia e injúria. Se eu estou mentindo aqui, você estava lá na aula, mostra aqui o que eu estou mentindo. Então, se eu estou enfatizando ali a aula, o Cristo ressuscitado, a matéria, a lição, o professor leu, confirmando, e é eu que trago picuinha para a turma. Os irmãos falando de política, nem falar de esquerda, de direita, outro assunto que não era lá o da lição, depois o Bismarck leu e confirmou aquilo que eu já estava falando. Aí o irmão fala de me apedrejar, e o irmão nervoso, porque o Adilson foi dar o testemunho lá, e eu fiquei olhando para o Adilson, né, dando testemunho, o irmão cruzou os baixos e fechando o rosto. Graças a Deus eu não luto, irmão, eu não luto mais. Graças a Deus, sinto dizer,
o irmão estava animado a lutar comigo é porque não começou a luta, porque se tivesse uma luta ele não ia ficar animado não. Mas eu não vou lutar, tanto é que quando ele estava saindo lá fora, eu ajoelhei lá fora, que ele estava passando na garagem, ele passando no carro dele, eu ajoelhei lá fora, eu falei, você vai me apedrejar agora ou vai deixar para depois? Aí ele foi embora. E é interessante que era justamente isso que está na lição. É o que está na lição. Estevão pregando sobre o Cristo, as pessoas ali não tendo argumento para combater e passaram para a agressão física. E essa é o que está falando ali na lição. O crente ter ousadia. Irmãos, como se devia estar falando é para ele ter calma, não era para mim não. Quem falou de pegar pedra. E eu não vou deixar de pregar Cristo porque você não quer que eu pregue Cristo, porque você quer falar de política, de esquerda, sei lá que assunto você quer falar. Eu não vou me omitir, não. Então, por isso, irmãos, isso não é de hoje, é difícil estar dentro desse aspecto, dentro da escola bíblica. Porque parece que não tem interesse realmente das coisas lá do alto. O interesse é das coisas aqui da terra, irmão. Então, assim, por estar falando, irmão, vamos ficar aqui na lição de Cristo. Aí, depois que passou isso, aí o Bismarck ficou na lição, não teve mais tumulto, não teve mais complicação quando ficou dentro da lição, irmão. Então os irmãos fogem da lição, aí alguém quer falar da lição e essa pessoa é vista como errado. Não foi assim? O errado era o Estevão, né? Não era quem estava apedrejando, não, né? O errado era o Estevão. E a lição, irmão, materializou nessa aula. O conteúdo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título aqui citado. Se possível, faça a inscrição, se não o fez, deixe o like, que é a forma que a plataforma entende para poder divulgar o conteúdo para outras pessoas. Quando você faz a inscrição, deixe o like, você está ajudando outras pessoas a terem oportunidade de aprenderem o que você está aprendendo aqui. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom.